eu quero que você pense comigo nesta noite sobre quando eu se torna nós. Eu tornando-se nós. Uma reflexão sobre pertencimento, chamado e responsabilidade ao corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo falou assim para aquela igreja: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo então manda essa carta para os coríntios. Corinto era uma igreja então na Grécia. Corinto era uma igreja rica, uma cidade rica, uma cidade portuária, com muitos comércios, muitos negócios. E a igreja de Corinto era uma igreja rica também. A verdade é que a palavra igreja não era uma palavra nova, mas a concepção que vinha pelo Evangelho de Jesus era uma concepção nova. Jesus, quando funda a igreja, quando ele falou, edificarei a minha igreja, ele estava construindo uma nova sociedade, onde as pessoas se juntariam, se uniriam umas às outras e se apoiariam para vencer o mundo mal e para proclamar o reino, para estabelecer o reino de Deus. Nós cantamos aí: venha o teu reino, venha o teu reino. E esse é o grande objetivo de Deus, que venha o reino. Então os coríntios, aquele povo grego, não sabia dessa concepção, então eles estavam começando a aprender essa verdade. Era um conceito novo, porque o mundo grego então tinha seus próprios deuses, seus próprios sacrifícios, era uma sociedade imoral, era uma sociedade promíscua. Os deuses da antiguidade exigiam então os sacrifícios humanos, sacrifícios do corpo, e os coríntios então estavam se convertendo, recebendo então essa nova visão do Senhor Jesus, uma nova sociedade, onde ia imperar o amor, a compreensão, a ajuda mútua, a pregação, a libertação do mundo, a libertação das obras das trevas e a consequente proclamação do reino, proclamar o reino de Deus, proclamar para toda a nação, para todas as nações. Jesus deixou a grande ordem dele, muita gente conhece, vão pelo mundo, indo pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que marcamos batismos agora, E Paulo, então, por eles desconhecerem, pelos coríntios desconhecerem esse conceito, havia muitos problemas naquela igreja. Havia divisão, havia imoralidade, havia uma falta de compromisso. Eles não estavam fazendo verdadeiramente a igreja de Jesus. Os coríntios não sabiam como era a igreja de Jesus, e Paulo é obrigado a escrever para normatizar, para dar padrões para as pessoas, porque eles não sabiam o que era. Então ele começa, por causa das divisões, dos problemas, ele diz: vocês são o corpo de Cristo. Então quando fala de igreja, nós pensamos na instituição, existe a instituição, e são duas instituições que Deus deixou na terra. Primeiro é a família e segundo é a igreja. São as duas únicas instituições que Deus deixou no mundo. E tanto a família como a igreja, a função delas é proclamar o evangelho, é estabelecer o reino, trazer o reino de Deus, atrás de uma família unida, uma família que se ama, uma família que ama Jesus, que louva, e ela vai acabar sendo o exemplo para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, e aquelas parentes, amigos dessas famílias que amam Jesus, acabam se convertendo pelo exemplo daquela família. A igreja na sua comunidade, ela então lembra que tem uma comunidade, que ela faz a diferença na comunidade, e ela é orgânica, ou seja, um cuida do outro, é como o corpo humano. Então a figura é muito simples, mas é muito vital. Vocês são o corpo de Cristo. É um corpo, Cristo, quando faz a igreja, faz um corpo vivo, é um corpo humano, então ele tenta jogar na cabeça dos coríntios a ideia então de um corpo com membros, braços, mãos, olhos, e ele fala: todos vocês pertencem a um corpo só, vocês são diferentes, vocês pensam diferente, vocês vivem, têm costumes diferentes, mas agora em Cristo vocês se tornam um. Vocês se tornam um nessa comunidade chamada igreja. Por isso que ele diz: vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente tem uma característica, tem uma sabedoria, tem uma maneira de ser diferente. Só que quando juntam todos os crentes convertidos, o corpo de Cristo se forma. Corpo, viver o corpo.
Igreja é instituição, sim, mas ela é corpo. Viver juntos, se apoiar juntos. A igreja é linda, irmãos. O pensamento, quando Jesus imaginou a igreja, é uma ideia que nasceu no coração do Pai, uma ideia linda para amar, proteger, educar, fazer crescer, fazer se transformar e transformar as sociedades ao redor. Já disse recentemente aqui como o Evangelho transformou sociedades, transformou bairros, transformou famílias, transformou nações, através do ministério da igreja nos países. Pense então, o dilema de uma cadeira vazia, né? Vocês conhecem uma orquestra, vocês conhecem as bandas, né? Então, imagina uma orquestra onde o primeiro violino resolve não ir lá tocar, ou o time de futebol onde um goleiro resolve não entrar. O corpo vai sentir falta daquele elemento. As pessoas vão sentir falta daquele que está faltando. Pode ser um só, que não cumpriu com a sua função. O conceito de membro, quando se fala membro de igreja, tem a palavra grega, melos, nunca significou pertencer a um clube, mas sim ser uma parte vital de um organismo, como um braço ou um pulmão, um organismo vivo, ser membro. Nós praticamos o batismo e acreditamos que o batismo, ele completa a visão de ser membro, de pertencer ao grupo, de pertencer à comunidade. Vestimos a mesma camisa, jogamos no mesmo time. Amém. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente vocês são esses membros, diferentes, com atividades, com funções diferentes, mas que acabam formando o corpo de Jesus Cristo. A natureza do chamado: disponibilidade sobre habilidade. Muitas pessoas, então, no corpo de Cristo, na instituição, se escondem atrás de uma desculpa: eu não tenho talento. Normalmente, eu acho que a desculpa maior é: eu não tenho tempo. Não tenho tempo, eu não tenho talento. Mas a Bíblia mostra que Deus não chama os capacitados. Isso é uma frase já velha, né? Ele capacita os disponíveis. Então, quando dizemos que amamos a Jesus, que fazemos parte do corpo, e quando eu estou falando corpo agora, eu não estou falando do corpo universal de Jesus, da igreja invisível, eu estou falando desse corpo, nós que estamos aqui, da igreja Relevância Alphaville. Deus mostra que Deus não chama pessoas capacitadas, eles vão capacitando os disponíveis. Tem que haver disponibilidade para estabelecer o reino. E esse mundo vai nos oprimindo, vai nos empurrando, e nós esquecemos do reino. Porque o mundo vai se acabar, a sociedade vai se acabar, mas o reino vai prevalecer. E o reino vai continuar. E o reino vai ser forte. Hoje há lutas pelos reinos, guerras, bombas, guerra cibernética, guerra nuclear, todos esses querendo manter o seu reino. Tudo isso vai ser desfeito pelo sopro da vinda do Senhor. Maranata, o Senhor vem. E esses reinos vão passar, mas o reino de Cristo vai permanecer, e você faz parte desse reino. Você foi chamado para este reino, e você foi chamado para estabelecer, para ajudar, continuar esse reino, continuar esse chamado, como Paulo continuou, como Pedro continuou, como Spurgeon, como Hudson Taylor, como David Livingstone, missionários na África, na China e tantos outros lugares. Você também foi chamado. Como Isaías, como Jeremias, já em outro tempo, mas da proclamação da verdade de Deus. 2 lições de disponibilidade. A lição de um cara chamado Bezalel, nome muito estranho. O pastor leu aqui, né, sobre Davi. Davi fez aquela coleta para a construção do templo de Salomão, que se tornou o templo de Salomão. Aqui a construção do tabernáculo. Deus falou: faça uma casa para mim. Irmãos, Deus nos ama tanto. Esses dias eu estava orando, eu falei: mas Deus, por que o Senhor quer ficar perto de mim? Porque às vezes nem eu quero ficar perto de mim. Mas diz o livro de Gênesis que Deus, na viração do dia, quando o dia virava a noite, Ele ia conversar com Adão. Lembram disso? Na viração do dia, eu gosto tanto dessa expressão.
E é muito interessante que na igreja católica, às 6 horas da tarde, tem Ave Maria, né? Um dia eu falo sobre isso. Mas no livro de Gênesis diz que na viração do dia, o Senhor ia conversar com Adão. O que será que aqueles caras conversavam? Deus conversava com ele. E aí Adão pecou, pisou na bola, comeu a jaca, fez aquela coisa toda, uma coisa horrorosa, e estabeleceu uma barreira, o pecado que Deus não suporta. Mas Deus deu outro passo. A história passa, vem Noé e tal, e vem Moisés. E Deus falou: eu quero habitar no meio de vocês. Rapaz, por quê? Faça para mim uma casa de cortinas, Deus falou. Porque eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou andar no meio de vocês. E esses dias eu fiquei pensando: Deus, por quê? Por quê? Por que o Senhor quer ficar no meio de nós? Bom, eu posso dizer por mim, né? Por que o Senhor quer ficar perto de mim? Mas Ele quer e eu não sei por quê. Alguém dirá: é porque Ele ama muito. Claro, Ele ama. Por que Ele me ama? Eu não tenho nada para dar. E quando Ele chama Moisés e estabelece o tabernáculo era cheio de detalhes. Era uma obra de artesanato em ferro, em bronze, artesanato em ouro, artesanato em madeira, artesanato em costura. E era uma coisa difícil, e Deus começa a fazer algo maravilhoso. Irmãos, Ele começa a chamar pessoas para estabelecer a sua vontade. Bezalel não era um sacerdote, ele era um artesão. Êxodo 31, 2 e 3. Eis que chamei pelo nome Bezalel. E olha o versículo. Eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, olha isso, e de inteligência, e de conhecimento em todo artifício. Deus chamou e capacitou. E esse cara fez uma obra maravilhosa. Nós nos cansamos lá, né? Quem está fazendo a leitura bíblica, é que a pessoa alivia agora com esses planos bíblicos, né? Mas quando você começa a pegar de Gênesis, vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, cai lá no deserto, em Êxodo, Números, o negócio fica pesado, porque diz: você vai fazer coluna de madeira, vai folhar de ouro, vai fazer um castiçal com amêndoas, com flores, com ouro batido, blá, 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 blá. E esse cara foi chamado para fazer isso. Só que ele foi chamado para fazer debaixo da sabedoria, da inteligência e do conhecimento de Deus. E algo para você pensar: o serviço braçal ou técnico na igreja é uma expressão do Espírito Santo, tanto quanto a pregação ou qualquer outra coisa. Eu estou lutando para trazer aqui para vocês 2 palavras do mundo grego que falam sobre adoração. Eu digo lutando porque é estudo de palavras e pode ficar meio chato e você não vai gostar, e eu não quero que você goste, eu quero que você me ame. E eu estou lutando, né? Mas quando fala que os atos feitos para Deus, atos braçais feitos para Deus, em nome de Deus, para o Senhor, é uma palavra grega, latreia, que significa serviço, que significa servir. E Bezalel, quando ele foi chamado por Deus, e ele fez toda aquela obra do tabernáculo, ele estava fazendo um ato de adoração através do seu trabalho. Através das suas mãos, ele estava fazendo. Era um ato de adoração. E Bezalel estava disponível, e quando Deus chamou, ele falou: eu estou pronto, e Deus deu habilidade, e ele cumpriu a sua função no reino de Deus. A outra lição que conhecemos muito, de disponibilidade. Deus queria pregar para Israel, Deus queria levantar um profeta, e Isaías estava lá, e Isaías capítulo 6, Isaías tem aquela visão, vê o trono de Deus, falou: rapaz, vou morrer, eu estou morto, porque eu vi Deus, meu lábio é ruim, eu sou ruim, eu estou morto, né? E Deus vai lá e cura ele, e Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque uma mensagem precisava ser feita, precisava ser dada. E o profeta disse: eis-me aqui. Ele não falou: se eu tiver um tempinho eu vou, Senhor, espera aí, deixa eu olhar a agenda. Ele entrega um cheque em branco a Deus, sem condições, sem negociações. Ele entrega o coração dele para o Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja, Deus se limita ao homem,
Porque ele podia colocar no céu, escrito com as estrelas, eu sou Deus, sou Salvador, vocês têm que me receber. Ele podia mandar os anjos falando em todo lugar, mas ele se limita ao ser humano. Quem que eu envio? Quem que eu posso enviar? Quem que está disposto? Isaías não olhou para o relógio, ele não olhou para o calendário, ele falou, eu vou. E o ministério de Isaías era um ministério de endurecimento. Ministério difícil. Isso também é para outra época, que eu voltar aqui. Então, quem enviarei, quem há de por nós? Eu disse, eis-me aqui, envie-me a mim. A responsabilidade no corpo local nasce de um encontro genuíno com a santidade de Deus. Ele viu Deus, viu a santidade, ele falou, não consigo, mas Deus falou, eu te capacito para isso. Eu vou purificar os seus lábios e você vai então, já que você se ofereceu. Reino de Deus, pelo qual você foi chamado. E está repetido, esse aí Cezinha, acho que está repetido, passa para ele, e vamos para a logística do amor. Servir é sustentar a visão. O crescimento da igreja não depende apenas de milagres, mas de pessoas que assumem a logística do reino. Interessante falar assim, né? O pessoal, quando levantou aí as caixas e parafusaram e tiveram um daime, levantaram uma logística. Isso é para o reino? É para o reino? E isso faz com que o ajude, coopere para que o reino se expanda. Mas é algo tão insignificante. Não. Porque a sua coisa é insignificante, mais a minha, mais a dele, mais a do outro lá, se torna uma coisa grande na mão de Deus. Aí nós chegamos em Atos capítulo 6. A igreja cresceu. Foi um estouro, muita gente se converteu. E se converteram pessoas de língua, judeus de origem grega e judeus de origem hebraica. E havia então o sustento das viúvas naquela época, naquele momento. E as viúvas de origem grega se sentiram excluídas na distribuição. Alguém lá da cesta básica esqueceu de dar a cesta básica para as viúvas de origem grega. Talvez um pouquinho de nhenhenhé, sabe como é que é? A igreja tem nhenhenhé, não tem? Não. Essa aqui não tem, né? E teve, eu acho que um nhenhenhé lá, esse povo grego aí, não vamos apoiar esses caras. E as viúvas reclamaram, olha, vocês estão dando cesta básica para todas as hebreias, não estão dando para nós também, mas nós também aceitamos Jesus. E os apóstolos então, que estavam lá orando, pregando, fazendo milagres, eles fazem o quê? Então deixa eu olhar aqui, o crescimento da igreja não depende apenas de milagres, mas de pessoas que assumem a logística. Aí o que eles fizeram? Atos capítulo 6, versículo 3. Eles chamam a comunidade e diz, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens. Qualquer tipo de homem? Não. Homens de boa reputação, olha isso, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Era para dar a cesta básica. E sabe que tipo de homem que eles queriam? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, homens dignos, homens idôneos. Sabe para fazer o quê? Para dar a cesta básica. É o antigo diácono, né? Pena que a igreja perdeu a visão no diácono. Os diáconos uma época fizeram muito mal para a igreja, que eles achavam que eram dono. Mas um diaconato, segundo o princípio bíblico, era uma bênção para a vida do pastor e para a vida dos ministérios. Homens com sabedoria, homens que visitavam, que aconselhavam, homens que faziam uma obra braçal mesmo, de ir no velório, de ir no cemitério, homens que faziam obras de Deus mesmo na igreja. E homens que ajudavam as crianças na igreja, que ajudavam nas outras coisas para o corpo local. Então, houve uma crise, uma murmuração, irmãos, naquele momento daquele crescimento. E veja, o que aconteceu naquele dia não foi uma coisa que, para resolver, eles não ficaram só cantando e louvando a Deus. Só louvar e cantar não ia resolver o problema. Pessoas puseram a mão no arado.
pessoas tiveram por a mão na logística, apertar os parafusos, pegar o martelo, subir na escada, pegar a cesta básica e dar para as viuvinhas lá, de origem grega. Como resolveu o problema de Atos 6? Não foi cantando, louvando. Mas pastor, eu não sou contra louvar e cantar. Eu quero dizer que dentro do reino de Deus precisa haver um compromisso físico, orgânico. Vocês são membro do corpo de Cristo. Vocês têm a habilidade de fazer coisas além do que cantar, bater palma e louvar. Deus fica feliz quando a igreja canta e louva e tal, mas Ele está esperando que você ajude o reino a expandir. Ele está esperando que esses vizinhos todos aqui perdidos, talvez a esperança deles seja só essa igreja aqui. E às vezes eu já pensei assim, né? Eu pensei em outras situações. A igreja, nós estamos construindo nossa igreja, mas imagina uma igreja que ficou 20, 30 anos num lugar, e de repente aquela igreja fechou e ninguém sentiu falta. Não cumpriu o propósito. Não cumpriu a sua tarefa no reino. Porque a igreja de Cristo, onde ela está edificada, ela traz a presença do reino. E se ela deixa de fazer isso, vão sentir falta da presença da igreja. Irmãos, então, servir é sustentar uma visão. Quando você assume sua responsabilidade, no som, na recepção, na limpeza, no ensino, você libera a liderança para focar na palavra. Você é um facilitador de milagres. Você é um facilitador de milagres. Porque os apóstolos naquele dia de Atos 6, eles disseram assim: gente, olha, as viuvinhas aqui, e eram velhinhas mesmo, hein? Não eram menos de 60 anos, não podia ter, 60 hoje não é velho também, né? Mas naquela altura era. 60 anos, chegasse naquela altura, era raro. E os apóstolos falaram assim: gente, ó, as velhinhas estão aí, elas precisam de ajuda, pô. E vocês querem que a gente pare de orar, pare de pregar a palavra, para dar a cesta básica? Será que vocês não podem ajudar? E escolhem 7 homens. E daqueles 7 homens saiu Filipe, o evangelista, que abriu o evangelho para Samaria toda, com milagres. Ele fez milagres, ele fez curas, ele fez coisa tremenda. De diácono foi para evangelista. Não que só uma promoção, coisa que fala, mas tem gente que acha assim: eu estou só carregando as coisas aqui, ninguém me vê e tal. Tenha paciência, porque Deus quer cumprir o plano dele na sua vida, e você talvez não saiba qual é. Daqueles diáconos surgiu Estevão, lembram? Diz a Escritura que Deus fazia milagres através das mãos de Estevão. E a confrontação dele com os infiéis, com os incrédulos, foi muito forte. E Jesus foi glorificado com a morte dele. O exemplo de Áquila e Priscila. E esse texto está errado, é Romanos 16 aí. Eles são muito citados, né, na Escritura. Paulo cita esse casal várias vezes. E é Romanos 16, tem Romanos 16, 3 a 5, 1 Coríntios 16 a 19, olha o que Paulo fala em Romanos: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua própria cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Esse casal tinha uma igreja na casa deles, um RG estava funcionando lá. Mas eles eram o quê? Eles eram empresários. Eles eram fabricantes de tenda. Eles não eram pastores de tempo integral. Eram empresários que serviam com o que tinham em suas mãos. O corpo local, irmãos, precisa de leigos que entendam que a sua profissão e a sua casa são extensões do altar. Deus não vai fazer ninguém prosperar
só para o seu proveito próprio. Ele vai fazer você prosperar para expandir o reino. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque quando chegarmos lá no céu, Jesus vai entrar no escritório dele, você vai atrás, ele vai perguntar para você: quantas almas você ganhou para Jesus? Eu te dei a empresa, eu te dei recurso, você sustentou a obra, você ajudou missionários, você pregou, você evangelizou, porque as almas vão permanecer para a eternidade, mas o seu trabalho vai acabar, a sua empresa vai acabar, as coisas do mundo vão acabar. Mas eu imagino, um dia eu sonhei, tive um sonho que a gente estava lá no céu e tal. Eu não vou contar isso agora que eu vou chorar. Mas eu acho que lá no céu a gente vai meio que chegar lá e alguém vai bater nas suas costas e falar: rapaz, olha, eu queria tanto te conhecer, Bruno, Ivan, Isa, eu queria tanto conhecer vocês e tal. Mas por quê? Porque através de vocês eu recebi Jesus. Através da oferta que a sua igreja deu, foi um missionário junto e eu ouvi o evangelho, eu estou aqui na glória por sua causa. Eu tenho a sensação que às vezes o evangelho vai ser assim, o céu vai ser assim. Eu quero encontrar o meu pastor lá, e dar um abraço nele, agradecer a ele pelo ministério. Eu fui muito feliz na igreja. Irmãos, eu estou há 60 anos vivendo na igreja. Não vou te falar a minha idade, não. 60 anos que eu vivo igreja. E a minha infância e juventude foi muito linda. E depois a gente fica mais velho, a gente começa a ver os defeitos das pessoas. Mas não vê o próprio nosso próprio. Que eu faço parte dos defeitos. Então tem muita gente ferida com a igreja, não quero mais saber de igreja, quero saber de igreja. Irmãos, vocês não conhecem a minha história, eu sou o primeiro da fila aqui a não querer saber de igreja nunca. Mas a igreja é o corpo de Cristo, com o qual eu devo amar e viver e entregar a minha vida até o fim. Não fique sem igreja. Não fique sem igreja. Nós precisamos da igreja, porque ela é a instituição de Deus na terra para estabelecer o reino. Aquile e Priscila, eles eram empresários e trabalharam. O perigo da omissão, o membro atrofiado. O que acontece com o braço que para de se mover, que atrofia? Ele atrofia e causa dor ao resto do corpo, né? Já quebrou braço, mão, perna, língua, sei lá o que você quebrou, talvez, não sei o que você quebrou. Depois fica um monte de tempo parado, e para funcionar depois, você precisa de fisioterapia, né? E na fisio dói, puxa dali, machuca daqui, e às vezes nunca mais volta a ficar do jeito que era. Quando o crente fica estagnado, irmão, quando você fica só parado olhando, você começa a falar: mas que pastor chato, que música chata, eu lá estou esperando para comer o macarrão que sobrou do almoço, o pastor não termina essa pregação, que lugar chato, que gente chata, que lugar chato. Vai atrofiando, vai ficando pesado, o diabo gosta disso, a sua carne também, e você se torna inútil para o reino. A interdependência não pode existir no corpo de Cristo. Se o pé não anda, o olho não vai chegar ao destino. É o que Paulo defende em 1 Coríntios 12. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Olha que interessante, o custo da carga. Quando 20% da igreja trabalha, eles carregam o peso dos outros 80%. Isso gera cansaço e impede a expansão do reino. Muita gente ouvindo e pouca gente fazendo. Anos atrás, tinha uma igreja, um livro chamado Igreja, o Corpo Vivo de Cristo. Muito antigo, né? As coisas são tudo antigas, minha bibliografia é toda em sebo. E um cara falou assim, que a igreja ela se tornou como um grande estádio de futebol. A igreja é um estádio, virou um estádio de futebol. Então tem 60 mil pessoas vendo 22 malucos correr, mais um juiz lá e xingando: não faz o gol, não chutou, olha lá, quebra esse cara, quebra a perna dele, esse juiz maldito. E 60 mil pessoas xingando todo mundo, e 22 loucos lá tentando fazer alguma coisa.
É a igreja hoje. É a igreja hoje. O pastor tentando fazer, chamando irmãos para o esforço, para o gasto, para a luta, gente que também está cansado, mas tem gente que vem, não tem gente que vem 7 horas da manhã aqui, né? E o pessoal, todo mundo, mas não é um bom culto, não é uma boa música, não é um bom não sei o quê. E não há quem aguente isso. 20% levando a carga dos outros 80%. A sua falta de compromisso não é neutra. Ela sobrecarrega alguém que já está servindo. A integridade da falange. Quando penso em falange, é um agrupamento militar do tempo romano. E os romanos tinham técnicas de guerra muito aperfeiçoadas. E eles usavam escudos grandes, escudos de 1,5 metro. E quando eles faziam alguns ataques, tinha uma expressão que eles já chamavam de o testudo. Então os soldados ficavam juntos, um ao lado do outro, no escudo. Alguns levantavam o escudo para cima, outros ficavam assim, faziam como uma tartaruga. E eles iam um cara atrás com uma espada, com uma lança, entre os escudos, e furando o inimigo. E aqueles caras junto andando, só que quando o cara do lado caía com o escudo dele, ele feria o do outro lado. Então a vida de um dependia do outro segurar o escudo. E eu, para estar pregando para vocês aqui, eu dependo de gente. Eu não estou aqui do nada, alguém trabalhou para eu estar aqui. Alguém fez alguma coisa, tem alguém atrás da cortina. Igreja, eu estou falando para vocês nesta noite sobre igreja, compromisso com o corpo local, compromisso com esta é a minha casa. Essa visão se perdeu com o tempo. Hoje o povo vai um domingo numa igreja, no outro domingo vai na outra. São aves noturnas, vêm voando de igreja em igreja e não servem em lugar nenhum. Não estão cooperando com o reino. Na igreja não existe soldado sem importância. Existem apenas soldados que ainda não entenderam a sua função. E alguns vão caindo, porque outros não estão servindo. Para ir terminando, Efésios 4, muito conhecido de vocês. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Então, para um pouco. Ele deu 5 ministérios aí: apóstolo, profeta, pastor e mestre. Qual o objetivo? Qual o objetivo desses ministérios? Preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Que corpo de Cristo? Essa igreja aqui, pô! Qual é o corpo de Cristo? É essa aqui, que vocês estão me olhando, a gente está se vendo. Não é a igreja famosa, rica, que vai gente rica lá fora. Não, é essa aqui. Apóstolo, profeta, pastor, mestre, olha que coisa legal. Para a edificação dos crentes. Até que cheguemos à unidade da fé, imagina isso. Todos com fé forte, fé poderosa, orando, derrubando as obras das trevas desse bairro, chamando os vizinhos a Cristo. Aliás, teve 2 sábados aí, 3 sábados, eu não sei, que o pessoal foi orar no hospital aí, o Samuel, o Emily, postaram lá, eu vi, acho que ele postou, a turma orando na porta não sei se era hospital, se era UPA, o que era aquele negócio lá, orando. Gente, você quer coisa mais poderosa que isso? Isso é estabelecer o reino. Talvez nunca mais vai ver aquela pessoa pela qual você orou, mas talvez ela tenha aceitado Jesus em outra igreja, e quando chegar lá no céu, ele vai falar assim: olha, lembra daquele dia que você orou por mim, lá naquela porta do hospital? Eu aceitei Jesus depois daquilo. Maravilha, cara, que legal que esses meninos estão com esse gás. Estabelecer o reino. Mas esses meninos precisam crescer na fé mais, precisam ser fortalecidos, precisam ser preparados para se tornarem melhores, talvez pastores, talvez missionários, vai por aí afora. Até chegar à estatura do varão perfeito. E olha, vai terminando o versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Chega de ser criança, crente criança.
Crente que precisa sempre limpar a baba, porque está sempre babando. Quando tem que trocar fralda, a coisa mais horrível é trocar fralda de gente grande. Crente que deveria estar trocando a fralda de um bebê, de um novo da fé. E o pastor tem que correr lá e ajudar o crente velho, que já conhece, que já sabe, que já viu, que devia estar ensinando outro. O pastor tem que ir lá e rezar pelo cara e ajoelhar, por favor, se arrependa. Não há ministério que aguente isso. O objetivo de Deus dar dons à igreja é para formar pessoas, aperfeiçoá-los, para que deixem de ser crianças e se tornem maduros na fé. Amém, Deus. E se tornem reprodutores. O seu sim move o navio. Eu tenho falado que a igreja é um grande navio, e o navio tem o leme pequeno comparado a ele. O leme é pequeno, mas é o leme que muda todo aquele mundo de aço. E o seu sim move o navio. Deus não te salvou apenas para te levar ao céu. Eu entendo essa música que a gente canta, eu quero ficar aqui, quero morar aqui, não é? Essa música está falando assim. Eu entendo o que o autor quis dizer. Mas não somos chamados para ficar na presença de Deus o tempo todo. Nós somos chamados para ir para a rua proclamar o reino. Eu entendo o que o autor falou. Mas eu não posso ficar só cantando, irmãos, e louvando. Eu preciso estabelecer o reino. Eu preciso assumir uma parte no corpo. Neste corpo aqui, não é na igreja do vizinho. As meninas do Grace perguntam para Rebeca: Rebeca, como é que está a obra lá? Porque se não pergunta, não está no seu coração. Se não está no seu coração, nós estamos fazendo sozinhos. Estamos sozinhos. O que a igreja precisa é despertar, entenda bem, o espírito de corpo, não de porco. Quando você sai daqui, você lembra da igreja, esta comunidade é importante para você, porque se não é, nós estamos falando ao vento. Se eu não estou conseguindo nessa noite plantar alguma coisa no seu coração, não vale nada. Vamos comer, beber, porque amanhã a gente morre. Vamos ver a televisão, vamos ver o futebol. Fecha, abre um bingo, a gente ganha mais dinheiro. Acho que bingo é proibido, né? Estou terminando, me aguente, por favor. Conta a história bíblica que Jerusalém ficou 70 anos, Jerusalém ficou 70 anos destruída, o povo volta depois de 70 anos, e os muros estavam destruídos, e precisava construir os muros, e as pessoas saíram do conforto lá de Babilônia, voltaram para Israel, e Neemias veio com eles. Então, houve um grande movimento para a reconstrução, não era de um muro, era a reconstrução de uma nação. Não era construir um muro de pedras, era reconstruir uma nação. Neemias 2,18. Também lhes contei como tinha sido bondoso o rei comigo, e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. O que eu quero que você entenda hoje é que nós somos um só corpo, e você é um membro desse corpo, e você tem uma função vital nesse corpo, e você precisa exercer a sua função vital, neste corpo, nesta igreja, nesta comunidade, porque nós não podemos ficar a vida inteira aqui cantando e louvando. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos transformar, nós precisamos ter mais gente habilitada para ir orar lá na rua, no hospital, precisamos ter mais gente habilitada para ir lá no Hope, fazer os trabalhos que o Hope faz, precisamos ter mais gente habilitada para tocar, para cantar, mais gente para pregar, porque um corpo que não cresce está doente, não é verdade? Ai, pastor, você quer ter multidão, você quer ir para a televisão? Cara, já estou velho para isso, essa é coisa para gente nova. Mas nós temos que crescer para a glória de Deus. Você vê, Alphaville tem um montão de igreja, mas nós estamos sozinhos aqui. Essa igreja aqui está sozinha aqui, nessa região. Só temos nós aqui. E o nosso desafio, nossos muros são esses vizinhos, são essas pessoas. O pessoal de Neemias se juntou e reconstruiu o muro. Aplicação prática. Um autoexame. Pergunte se
Pergunte-se hoje, se todos os membros desta igreja servissem nesta igreja como eu sirvo, como esta igreja estaria? Se todos nessa comunidade fossem iguais a mim, como que essa igreja estaria andando? Comprometa-se com uma escala, com um ministério, com uma tarefa simples. O reino de Deus é construído por pessoas comuns, fazendo coisas comuns, com um amor extraordinário. O amor pelo nosso Senhor, porque Ele é digno. Saia do culto, procure um líder, procure alguém que trabalha, né? E pergunte para alguém: onde está o meu lugar no muro? Conforme Neemias 2,18. Qual é o meu lugar? Quem é que hoje decide deixar de ser um consumidor de bênçãos para se tornar um canal de serviço? Deixe de ser um consumidor. E eu tive uma ideia, alguém colocou lá um QR Code lá. Põe aí, Cezinha. Esse QR Code te dá acesso à comunicação da nossa igreja. E talvez você possa pôr seu celular aí agora e deixar lá a mensagem, porque vai dar lá no WhatsApp, e dizer: Pastor Silvio, eu estou lembrando a construção, hein? Ou você possa dizer lá: olha, eu quero servir, mas não sei aonde. Olha, eu preciso de uma orientação para servir. Põe aí. Põe aí. Alguém vai ler e vai dizer: pô, tem mais gente interessada no que nós estamos fazendo. Então eu não tenho uma pregação para você sair voando nas asas do anjo, da glória, e chegar no terceiro céu, e falar com Pedro e Jeremias e tal. O que eu estou te falando é o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Nós precisamos estabelecer o reino, e é você que precisa fazer. E se tem alguém aqui sem igreja, você tem que ter uma igreja. Nós queremos que você pertença, demos o cartãozinho aí. Talvez você pertença a outra igreja, amém, faça isso, mas não ande sozinho. O crente não pode andar sem igreja. Ah, fui ferido, fui magoado, foi mesmo, coitadinho, eu tenho dó de você também, né? Eu sei mesmo, o negócio é chato mesmo, cara, né? Jesus suportou 12 idiotas o tempo todo, e um era um diabo, né? E Jesus aguentou. Depois eles receberam o Espírito e ficaram fortes, e aí fizeram um trabalho maravilhoso, entendeu? Então dê tempo para as pessoas crescerem, porque você mesmo precisa crescer. Quando uma igreja estiver pregando uma mentira sobre Jesus, você deve sair dela. Quando uma igreja, o pastor vier à frente e falar coisas erradas sobre Jesus, sobre a palavra, aí você deve sair dela. Fique longe dela. Até lá, sair de igreja é uma coisa muito difícil, especialmente aquela igreja que a gente aceitou Jesus. Tá bom? Chega, acabou, não vou falar mais nada. Quero orar com você. Vamos orar, irmãos? Podemos orar pela nossa igreja? Pelos projetos, pela reforma, pelas crianças. Quem é pai aqui já deu um abraço na professora? Já disse para a professora assim: professora, obrigado por ficar com meu filho todo domingo. Ou chega para uns camaradas desses aí e fala: cara, legal, você cantou hoje, iluminou minha vida, iluminou meu coração. Espírito de corpo, corpo vivo, corpo orgânico, corpo que tem vida e que trabalha para multiplicar a vida. Tá bom? Feche seus olhos um minutinho só, já vou encerrar, acho que eu já estourei o tempo. Deus de toda a glória, Senhor de todo poder, todo poderoso, aquele Deus que quer habitar no meio das pessoas, quer andar no meio dos homens, quer andar no meio da igreja. E o Senhor mandou construir a casa de cortina, depois construiu a casa de pedra, e depois veio morar dentro do homem, Senhor, veio morar dentro da nossa vida com o Espírito Santo. Então nesta noite nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E pedimos que o Senhor possa abrir nosso coração para estabelecer o reino. Que aquelas pessoas que estão aqui em dúvida de como servir,
de aonde andar, do que fazer, que receba direção de Deus. Se tem alguém aqui sem igreja, foi ferido, foi magoado, que possa encontrar na igreja relevância, apoio, cura, transformação, que se agregue na nossa igreja, que venha servir conosco, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo reino. Senhor, em nome de Cristo, o mundo está se desfazendo, o mundo está se perdendo, mas o teu reino virá, e virá com poder, e virá para sempre, e reinará para sempre, sempre, sempre. Nós estamos aguardando, e queremos aguardar, Senhor, trabalhando, lutando, queremos aguardar, Senhor, fazendo a tua obra, evangelizando, pregando, ensinando, tocando, cantando, cooperando com o nosso corpo local, que é onde a gente está, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Fortalece esses meninos que foram pregar na rua, foram orar na rua naquele dia. Levanta outros, meu Deus, porque isso está no seu coração, é o que o Senhor deseja. Precisamos terminar essa reforma, terminar essa construção, terminar essa adaptação, Senhor, para que haja mais classes, mais lugares, e que aí o Senhor, ao trazer bastante gente para cá, a gente possa receber as pessoas com dignidade, com local adequado, de uma forma adequada, limpa, organizada. Obrigado pelo que o Senhor já fez até agora. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos nossos pastores, nossos líderes, nossos professores. Obrigado, nós somos muito abençoados, Senhor. E o que eu peço do Senhor nesta noite é que, através do poder do Espírito Santo, alguma semente tenha sido plantada em todos os corações hoje, para que possam entender que o nosso compromisso é com este corpo local, e transmitir o reino de Deus, multiplicar o reino de Deus, aonde nós estamos plantados, neste corpo local, nesta igreja. Fortalece quem está cansado, quem está esgotado, fortalece aquele que está meio que desanimado, em nome de Jesus. Ajuda a levantar os nossos olhos para o nosso Deus é digno, Jesus é digno que a gente se esforce por Ele, Jesus é digno que a gente entregue a vida para Ele, Jesus é digno de receber o meu negócio, a minha empresa, Jesus é digno de receber o meu dinheiro, é digno de receber a minha voz, o meu corpo, o meu trabalho, meus estudos. Jesus é digno de tudo, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Faz, Senhor, uma obra nova neste lugar, derrama uma nova unção neste lugar, derrama um novo mover neste lugar, transforma as vidas, transforma nossa maneira de pensar, transforma nossa maneira de ver, transforma, Senhor, transforma, liberta-nos do mundo, do relógio, do calendário, liberta-nos, Senhor, da escravidão, Senhor, do trabalho, dos estudos, desta terra, desta vida, para que possamos Te oferecer o que o Senhor merece, nosso tempo, nossa vida, nosso corpo, nossa voz, nossas atenções, Senhor. Que o Senhor seja honrado e seja glorificado, que o Senhor seja exaltado para sempre, 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 e que essa igreja continue com a porta aberta hoje, amanhã, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até o Senhor Jesus voltar. E que lá no céu, quando nos encontrarmos, possamos ver muita gente vindo nos cumprimentar. Olha, você não vai lembrar, mas eu recebi Jesus lá naquela igreja. Olha, o seu ministério abençoou minha vida. Eu cheguei à eternidade porque você pregou. Eu cheguei na eternidade porque você me visitou. Eu cheguei na glória de Deus porque você foi lá no velório da minha família. Eu estou aqui no céu porque você um dia pegou o telefone e me deu uma mensagem de esperança, e eu agora estou aqui na presença de Cristo por sua causa, e eu louvo o Senhor Deus pela sua vida. E todos nós vamos nos unir e dizer: aleluia, glória a Deus, a Ti pertence a honra, o poder, a glória e a majestade para sempre, sempre e sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.